Seguimos falando sobre o caso de Mauro Cid, porque a revelação da revista Veja de que Mauro Cid, delator da suposta tentativa de golpe de Estado, violou regras do acordo ao se comunicar com outros réus por meio de um perfil no Instagram e afirmou que foi coagido a dar declarações, já está sendo usada pelas defesas de outros acusados. Por meio das redes sociais, Jair Bolsonaro pediu a anulação da delação premiada de Mauro Cid. O ex-presidente afirmou que a reportagem escancara o que ele e seus aliados sempre disseram. Abre aspas. A trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda, fecha aspas. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determine que o Instagram envie dados da conta que teria sido utilizada pelo tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados de Martins querem que a empresa envie todas as mensagens trocadas pelo perfil no último ano, além do número de celular cadastrado no momento em que a conta foi criada e os registros de acesso. Bom, sobretudo em relação ao julgamento dessa suposta tentativa de golpe, essas mensagens, Alexandre Garcia, elas levantam dúvidas sobre a credibilidade de tudo que Mauro Cid disse, não é? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel, Ana, Augusto, Piotr, meus queridos companheiros deste vivo das sextas-feiras em que eu estou com vocês, assim, aprendendo muito, como sempre. Olha só, o que a gente notou, né, viva a transparência, que aliás é constitucional, está no artigo 37, a publicidade dos atos públicos, e um julgamento é um ato público se não houver aí razões familiares, né? O que é sigiloso geralmente é na vara de família. Agora, no setor político, tudo tem que ser aberto, e foi aberto. A gente viu aquele interrogatório em que o ministro Moraes lembrou a Mauro Cid que ele podia voltar para a cadeia, que o pai dele podia ser investigado, que a mulher dele, que a filha mais velha dele, idem. É um desespero para um filho, pai, diante disso. Isso Gilmar Mendes diria que é uma forçação, né? E aí vimos nos interrogatórios que não tinha nada para contar. E no interrogatório de Mauro Cid queriam que ele dissesse o que queriam ouvir, como ele próprio já desabafou numa ligação, se não me engano, para um jornalista da Veja. E a própria Veja que está dizendo que, claro, se vai puxando, acaba saindo questões que não podem ser confrontadas com os fatos. Então, com Felipe Martins aconteceu a mesma tentativa, só que ele resistiu. Paradoxalmente, né, o Mauro Cid tem formação de forças especiais, o Felipe Martins é um civil, mas aguentou solitária, aguentou todos esses meses de prisão, né, que era para... Bom, qual é o objetivo? É impedir que Bolsonaro seja candidato a presidente no ano que vem. Está muito claro, só um ingênuo não percebe isso, né? Então criam-se as narrativas com a colaboração de uma parte da mídia. Eu estava lendo George Orwell num ensaio dele, na primeira metade dos anos 40, e ele disse que não haverá censura, ainda que haja lei de censura, se a opinião pública não quiser censura, né? O que é a opinião pública? O que era a opinião pública? Era a mídia, que falava em nome do povo, né? Então, essa mídia que falava em nome do povo continua falando em nome do governo, em nome dos seus interesses para tirar Bolsonaro, porque, afinal, Bolsonaro foi agressivo com essa mídia. Agora, a opinião pública hoje é a voz digital de todo mundo, que se espalha nessa ágora eletrônica, que potencializa, turbina as palavras de todos, e todo mundo está percebendo, né? Tanto que a gente olha o Poder Data, que é uma pesquisa totalmente digna de confiança, que dá lá para o Supremo, eu estava vendo, eu acho que só 14% de apoio, algo assim, né? Eu até anotei aqui os números, 16% de aprovação. Claro que a Suprema Corte não busca popularidade, não tem que buscar popularidade, pelo menos,
mas 41% estão falando que é ruim ou péssimo. Aí eu pergunto, quantos ministros do Supremo gostariam que o Supremo fosse admirado pela nação a que serve, né? Fosse reconhecido nos seus méritos? Então, eu acho que é hora do Supremo dar uma pensada sobre tudo isso, que está sendo transparente agora e que as pessoas estão percebendo, né? Não sendo ingênuo ou não tendo uma intenção assim meio fanatizada a respeito do caso, deixando de lado emoções, né? Aliás, são as emoções que levam a erros na justiça, todo mundo sabe. Então, é isso, é assim que eu estou vendo aí esse caso do Mauro Cid. Hoje de manhã disseram que ele tinha sido preso, depois foi despreso, cancelaram a prisão, uma coisa, prestou depoimento de horas e tal, né? É uma coisa assim, olha, essa é a pessoa que está tentando dar um ar de fato a um golpe, a uma tentativa de golpe de Estado. O ministro Fux manifestou que 9 versões diferentes, alteradas, né, significam versão nenhuma. Então, esse trunfo parece que, ainda que não tivessem conseguido o Felipe Martins, parece que esse trunfo está desabando pelos próprios vícios de origem, que é tentar obrigar a pessoa a dizer o que não é.